como operar reversão e como operar correção, que são formas completamente diferentes. Esse vídeo é praticamente parte 2, já que eu fiz um vídeo como diferenciar correção de reversão. O pessoal gostou muito desse vídeo, então assiste quando acabar esse. Todos os links vão estar aqui embaixo. Mas chega de papo que nesse canal não tem enrolação e bora pro vídeo. Recapitulando alguns conceitos rapidamente, a gente falou na aula anterior de como diferenciar correção de uma reversão. A gente falou que uma correção é um descanso do mercado para continuar o movimento direcional. E esses movimentos corretivos devem vir acompanhados de um volume financeiro mais baixo do que os dos candles direcionais que a gente teve. Então o volume, olha aqui no gráfico, é o principal indicador para a gente diferenciar a correção de reversão, mas a gente também utiliza médias móveis, já que é muito comum o preço fazer uma correção na média, que a gente chama de pullback na média, e depois continuar o movimento de tendência. E a gente também viu que a gente utiliza Fibonacci. Então, esse movimento direcional aqui, se a gente coloca aqui, pegar até desse fundo, ó, que esse foi o ponto mais baixo que o preço chegou, ó, e fez um movimento de impulso acompanhado por volume. A gente corrigiu, volume decrescente, beleza, e segurou na retração Fibo. Então, ó, é isso que a gente estava falando na aula anterior de correção e reversão, que a gente precisa de ferramentas como Fibonacci, a gente precisa de indicadores como volume, média móvel, para a gente conseguir ter uma análise assertiva ali do que é uma correção ou do que é uma reversão do mercado. Mas esse vídeo vai ser mais prático, a gente vai ver como operar mesmo uma reversão e como operar uma correção. Vamos começar pela reversão. Então, tô aqui no gráfico de Airbnb, botei nos 5 minutos. Qual o lance de operar reversão? Então, eu preciso de um padrão de reversão, então é um padrão de preço de reversão. Eu preciso que esse padrão seja acompanhado de volume financeiro acima da média recente e eu preciso que esse padrão, acompanhado por volume, esteja numa região de resistência ou de suporte. Eu preciso dessas três coisas. Se eu não tiver essas três coisas, eu não vou operar esse movimento de reversão. Inclusive, é muito raro eu fazer uma operação de reversão. Eu opero tendência, mas de vez em quando a gente pega uma operação de reversão e eu quero explicar a forma profissional de se fazer isso. Mas antes de eu explicar, você vai dar um like pra me dar uma força e eu agradeço de verdade, tá? Ajuda bastante. Soco no like, tamo junto. E se liga só. Eu projetei aqui, pessoal, Fibonacci, tá? Nessa pernada. Não vem ao caso aqui pra essa aula, não vai ser muito importante. Eu só quero que você entenda que aqui tem uma resistência pra mim, tá? Nos 135 dólares, tá? Nas ações aqui da Airbnb, a gente tem aqui essa resistência, que é uma confluência de número redondo com projeção do pivô de reversão. Então, quando tá uma resistência no 135, você já sabe que é ali no 134,99. Vai ser mais inteligente você realizar se você tiver comprado nessa tendência. Mas eu quero explicar agora como operar uma reversão. O que eu preciso que apareça numa região de resistência? Se aparecer aqui um padrão de reversão, tipo estrela cadente, cara, não me interessa. Se ela não tiver realmente numa região de resistência, bem numa projeção de Fibonacci, não vai me interessar. Então, na teoria, né? Na teoria sempre ajuda também a entender. Vamos relembrar o que é uma estrela cadente. Quando a gente deixa um candle de corpo pequeno com uma sombra superior grande, deixa eu colocar vermelho, né? Pra fazer sentido. Quando a gente deixa um padrão de reversão, aqui eu tô dando um exemplo, poderia ser uma estrela cadente, pode ser outro padrão, pode ser um engolfo de baixa, pode ser um harami, tem uma série de padrões aí. Inclusive, pô, tem meu livro, o Guia Definitivo dos Padrões de Candlestick. Muito interessante esse livro, vale a pena. Mais de 30 padrões você vai aprender, tá? Link na descrição também. Mas então, a gente precisa de um padrão de reversão numa região de resistência. Acabou. Então você já vê que muita gente aí já tava operando errado. Qualquer padrão de reversão que aparecia em qualquer ponto do gráfico, a pessoa já tentava operar. Beleza. Esse padrão vai estar acompanhado por volume. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso de um volume acima da média recente, tá? Não precisa ser, não, tem que ser um negócio monstruoso igual esse. Não precisa, tá? Pode ser um negócio assim, ó. Pode ser mais baixo aqui, ó. Tranquilo. É acima da média recente. Quando você olha pra trás, ó, as barrinhas anteriores, não são essas aqui de trás, não. São as recentes. Só precisa ser um pouquinho mais alto, entendeu? Agora, não, essa estrela cadente aqui, ó, numa região de resistência, ela foi acompanhada por um volume fraco. Não existe a possibilidade de eu operar esse negócio, porque aí vira jogatina. Pra eu operar com a probabilidade a meu favor, padrão de reversão tem que ser acompanhado por volume e ele tem que estar numa região específica do gráfico. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Beleza. E como opera isso? Cara, quando chegar aqui o preço, ele tem que estar esticado da média móvel de 20. Pra você pegar uma operação de reversão, ou pode ser uma média móvel calibrada pro ativo que você quer ali, mas no geral eu utilizo a média móvel de 20 por uma série de fatores. Tem vídeo no canal explicando por que eu uso a média de 20 na maior parte do tempo, tá? Tem player institucional atuando em cima dessas médias. A gente tem HFT atuando em cima de média móvel simples de 20. Mas o ponto é, o preço precisa estar esticado. O preço precisa estar esticado pra eu fazer uma operação de reversão. Você vai ver que na correção é o exato oposto, cara. A gente vai entrar
próximo à média, o mais rente possível à média, pra gente fazer uma entrada por correção. A entrada da reversão, a gente quer que esteja o mais esticado possível da média. Quanto mais esticado da média estiver, melhor vai ser essa operação de reversão. Por quê? Porque eu vou ter uma possibilidade de alvo maior. No geral, como é que a pessoa opera uma estrela cadente? Pô, simplesmente quando o candle seguinte violar a mínima da estrela cadente, você vai entrar vendido, com stop na máxima da estrela cadente. E aí projeta 2 vezes o tamanho dela. Só que o que eu aprendi? Que a gente vai fechar a operação de reversão quando estiver próximo à média. Ou pelo menos bater uma realização parcial e colocar o stop no preço de entrada. Mas a gente precisa fazer algum movimento, uma realização total ou parcial quando ele chegar próximo à média móvel. Entrei aqui vendido, a média móvel tá mais distante do que o tamanho do meu stop, ó. Deixa eu até botar isso aqui de outra cor, né? Não confundir, amarelo. Daqui estamos só vendo a distância, né? Qual seria o lucro da operação. Se eu entro vendido aqui, beleza. Qual o tamanho do stop? O tamanho do stop, ó, é o tamanho da estrela cadente. Pô, beleza. Meu risco tá menor do que o meu alvo. Ou seja, tem que estar esticado da média móvel para fazer uma operação de reversão. Então comenta aqui embaixo, você já tinha ouvido falar nessas coisas? Ou você fica vendo esses canais onde um cara fica copiando o que o outro falou e ninguém fala coisas novas? Isso daqui que eu tô te mostrando, cara, isso daqui é como os profissionais fazem, como o Oliver Velez faz, por exemplo. Eu lembro muitos anos atrás, coisa de 7 anos atrás, eu vi um negócio desse na apostila do Oliver Velez. Então é muito legal quando a gente alinha todas as coisas, né? Porque o pessoal acha que é fácil, assim, que vai chegar, uma estrela cadente, aí vai entrar vendido, vai ficar rico. Não é assim, cara. Você vai ter que ver uma estrela cadente numa região específica do gráfico, tem que estar esticada da média móvel, tem que estar acompanhada por volume. Beleza, agora você já sabe mais ou menos como operar a reversão, tá? Você pode aplicar tudo que eu falei aqui dando de exemplo uma estrela cadente, você pode colocar outros padrões de reversão, mas tem que ter o tal do padrão de reversão. Agora vamos ver como operar a correção. Bom, aqui a gente está tendo uma correção na média, então eu já penso, pô, será que eu compro essa correção para voltar a subir? O problema é o seguinte, isso aqui, ó, esses dois topos tá com muita cara de divergência de baixa. Então deixa eu só confirmar se tem uma divergência. RSI, coloquei RSI, default, tá? 14. Comprimi um pouco para facilitar a leitura. 2 topos mais altos no preço, 2 topos mais baixos no IFR. Temos uma divergência de baixa. O que significa? Cara, significa que essa correção, essa suposta correção que a gente tá vendo aqui, não é uma correção operável. Não é para você comprar aqui. Por quê? Porque tem uma divergência de baixa. E a gente já viu aqui a projeção desse pivô de reversão, já bateu aqui 2 alvos FIBO, o terceiro era esse que eu tava explicando pra vocês, mas já bateu 2 alvos FIBO, deixou uma divergência de baixa, então não tem como a gente comprar esse mercado. Então vamos olhar aqui, ó, correções, vamos olhar correções aqui que aconteceram recentemente aqui, ó. Foi alguns minutos atrás, né? Estamos no gráfico de 5 minutos. Vamos olhar correções. Essa aqui, por exemplo, como se opera isso? Tem um vídeo específico no canal, tá? Como operar pullback na média. Mas eu vou mostrar aqui como você faz uma entrada por correção com alinhamento de tempos gráficos. Então, estamos no gráfico de Airbnb, gráfico de 5 minutos, tá? O que a gente vai fazer? Quando você tá vendo uma correção dessa, cara, você que assistiu a parte 1 desse vídeo, como diferenciar correção e reversão, você já sabe que realmente estava com cara de uma correção isso daqui. E você quer entrar bem rente à média móvel. Só que aí o que você faz? Você vai entrar aqui dentro. Como você entra aqui dentro? Você desce o tempo gráfico. Então, aqui tem 2 candles do gráfico de 5 minutos. O que tá se passando ali dentro, no gráfico de 1 minuto? Olha só, deixa eu afastar para todo mundo entender, ó. Deixa eu afastar. Era essa a tendência, ó, que a gente tava olhando. Ó, a gente viu, ó, divergência de baixa, lembra? Era essa a tendência. Só que aí a gente quer ver como faz uma entrada com alinhamento de tempo gráfico. Vou entregar o ouro, hein? Eu não devia fazer isso não, que tem muito hater que assiste vídeo. Eu não devia entregar o ouro, mas vou entregar, tá? Olha só, pessoal, que interessante. Os 5 minutos corrigiu, certo? Então, uma correção ali nos 5 minutos vai formar uma pequena tendência de baixa no 1 minuto, que é uma progressão de topos e fundos mais baixos. Ou seja, topo, fundo, topo, fundo. Então, a gente teve aqui, no 1 minuto, o quê? Uma reversão. Olha que engraçado. Você opera um pullback, mas você vai pegar um pivô de reversão, tá? Um pivô de reversão. Só que você fez isso olhando 2 tempos gráficos. Ou seja, puxou, corrigiu, tá se mantendo acima da média. Qualquer rompimento de topo, a gente consegue entrar comprado com stop aqui embaixo. Aqui, ó, olha só, como é bom a gente ver exemplos que não funcionaram. Quando a gente entra aqui, ó, 2 topos mais baixos, tá? Que é uma correção nos 5 minutos, né? Uma mera correção, um mero pullback no tempo maior, vai ser uma tendência ali de baixa no tempo gráfico menor. Então, o que aconteceu aqui? Que aqui tem um exemplo que não deu certo, infelizmente, essa entrada. Porque olha só, ele construiu aqui um movimento de alta, puxou, corrigiu, foi pra romper, pra continuar. Eu quero pegar uma pequena estrutura, uma microestrutura dentro de uma macroestrutura. Então,
Então, uma estrutura de alta, ou seja, aqui, ó, tá caindo o preço. Caindo, que é uma estrutura de alta. Puxou, corrigiu, rompeu. Eu quero pegar uma estrutura de alta no tempo gráfico menor, num ponto de retração próximo à média móvel do tempo gráfico maior. Então, vamos voltar aqui para os 5 minutos. Então, olha só que interessante. Essa pernada aqui de impulso, ó, corrigiu, você vai botar retração FIBO, tá na 38 ou tá na 50, na 38 já baixa, mas pode ser na 50, até 61.8 tá valendo. Você vai entrar, ó, tava aqui, você não sabia o que ia acontecer. Tá corrigindo, tá ali na 61.8, cara, você vai começar a procurar uma estrutura de alta num tempo gráfico menor. Então, tempo gráfico menor, ó, tava deixando uma pequena tendência de baixa, reverteu a tendência de baixa com um pivôzinho. Então você vai entrar ali, é uma entrada por correção no tempo maior, mas é uma entrada a favor da tendência do tempo menor. O único problema, nesse exemplo, se você entrou comprado no rompimento desse topo aqui, ó, que a gente puxou, corrigiu, foi pra romper, certo? Você entrou comprado no rompimento desse topo com stop na mínima desses dois candles vermelhos, ó, tem um stop bem protegido ali, cara, aqui violou, ó, violou um pouquinho, infelizmente tirou, mas pelo menos já deu pra te passar, né, a pegada de como opera isso. Mas vamos ver outro exemplo aqui, gráfico de 1 hora, ó, tamo corrigindo, certo? Aqui, ó, puxou, movimento de tendência, tamo numa tendência de alta aqui, e agora estamos fazendo uma correção, vamos ver se você entendeu. Tamo no gráfico de 1 hora, agora eu vou alinhar com o tempo gráfico menor. Qual é o tempo gráfico menor? Pode ser os 5 minutos, pode ser até o 15 minutos, mas é muito próximo, eu prefiro 1 hora com 5. Vamos ver aqui os 5 minutos. Ah lá, o que é um candle vermelho no gráfico de 1 hora, você vai ver ali, ó, derretendo no gráfico de 5 minutos. O que a gente precisa fazer? Volta aqui para 1 hora, ó. Também é uma aula de alinhamento, né, de tempo gráfico, que eu considero a melhor forma de fazer uma entrada ali numa correção, ó, do tempo gráfico maior. Então, para fazer uma entrada numa correção do tempo gráfico maior, a gente pega ali a ajuda dos universitários, que é o tempo gráfico menor. Fibonacci, ó, pegar desse último fundo do mercado até aqui, beleza? Estamos corrigindo na 38 de FIBO, por enquanto. Pode vir até a 50. Cara, o ideal é na 50 mesmo, ou na 61.8, que aí vai estar rente à média móvel. A gente quer fazer uma entrada na correção dos 5 minutos. Tem gente que deve estar estranhando. Ué, cara, mas aí tu entra num minuto, você tá operando um pivô num minuto. Isso é uma entrada por correção? É uma entrada por correção no tempo gráfico maior. Só que a gente pega ali uma ajuda do tempo gráfico menor para fazer essa entrada com mais assertividade. Então, o que precisa acontecer aqui para eu entrar? Eu preciso, ó, ganhar as médias móveis, preciso aqui de um candle verde, acompanhado por volume, tá? Preciso depois de um descanso, ó, um descanso aqui no gráfico de 5 minutos. E quando for para romper aqui, ó, stop, eu já vou dar uma entrada aqui. Vou entrar comprado e aí esquece o tempo gráfico menor. Esquece o tempo gráfico menor, vai lá pro tempo gráfico maior, ó. Depois que você já fez a entrada, você vai conduzir essa operação pelo tempo gráfico maior. Então, ó, voltando aqui pra gente conseguir mais um exemplo, ficar bacana a aula. Tem gente que deve estar pensando, Caio, olha só, tá puxando aqui, corrigiu, não posso só fazer uma entrada aqui clássica por pullback? Cara, até pode. É que quando você alinha os dois tempos gráficos, você consegue no tempo gráfico menor um stop técnico mais barato. Se você for entrar aqui clássico, né, entrada clássica no pullback, o stop acaba ficando maior. Porque você tá entrando, ó, com stop técnico numa hora. É muito melhor quando eu consigo ali nos 5 minutos fazer uma entradinha a favor do tempo gráfico maior. E aí depois eu vou conduzindo a operação até bater no alvo através do tempo gráfico maior. Eu só utilizo o tempo gráfico menor para fazer essa entradinha. Mas beleza, uma entrada clássica, né, pullback na média. Tamo aqui, ó, puxou, começou a corrigir. O que a pessoa fica com vontade de fazer? Colocar uma ordem limitada de compra próxima à média. É perigoso. Por quê? Porque esse candle, ó, foi ali. Como você sabe que não vai ter outro candle, outro candle, outro candle, se você só coloca uma ordem limitada de compra para pegar a retração, ó, dessa pernada, não, vou botar uma ordem de compra aqui, vou botar ela aqui para pegar a correção disso aqui. Não foi executada, ó, se eu boto ali não foi. E algumas vezes eu vou colocar ela para ser executada aqui, para entrar no pullback, eu coloco uma ordem limitada de compra próximo à média móvel. Às vezes o que vai acontecer? Vai continuar caindo o mercado, vai executar a ordem de compra, vai ter outro candle vermelho, outro candle vermelho, outro candle vermelho, vai vir aqui nesse fundo, vai me estopar. Então, eu prefiro fazer uma entrada por correção utilizando o auxílio do tempo gráfico menor. E deixa eu mostrar um negócio muito maneiro aqui pra você. Se a gente vem aqui, ó, Education, tá? É de graça isso. Então, a gente vem aqui, ó, o cara do mercado, tem meu curso de investimentos internacionais, tá? Vai aprender aí diversificação, como construir um portfólio, ETFs, ações, uma série de coisas, tudo de graça. Não deixa de assistir, o link vai estar aqui embaixo. E essas são uma das formas de você operar uma reversão e operar uma correção. Se teve algum valor esse vídeo, mete o soco no botão do like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.